Fala galera, beleza? Bora tá começando mais um dia de palpites com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pirate Chips. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Galera, estamos aqui de cenário novo, tá? Mas por enquanto ainda não tá pronto aqui. Mas eu quero aqui fazer algumas coisas aqui bem legais para deixar o cenário bem legal para vocês também, tá? Então mudei de casa e agora sim, galera, já tô aqui, tá tranquilo. Então vai ter vídeo mais cedo também, que tem bastante gente, né, reclamando que os vídeos estão saindo muito tarde, mas é porque eu tava nessa correria aí. E outra coisa, se você estiver escutando um barulho de fundo, é que tá chovendo muito aqui na minha cidade também, então pode ser que atrapalhe um pouco aí, tá? Mas vamos lá, vamos estar começando aqui pela Champions League, tá? Mas antes não esquece de dar aquela força pra gente, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, o link tá aí na descrição, nosso grupo totalmente gratuito, o link também tá na descrição para vocês. Começando por Kairat contra o Clube Bruges, esse jogo que é 12h30, galera, Champions League, a volta da Champions League. E galera, vamos pra cima que a gente vai cravar muita coisa com bastante jogos também, tá? Então pra mim o Bruges é favorito, pra mim o Bruges não perde esse jogo, tá? Pra mim o Bruges não perde, Bruges empate anula, o Kairat que é um time muito fraco, o Bruges que é um time mais chato, né? O Bruges já complicou a vida de vários gigantes aqui, como o do Barcelona, tá? Então o Bruges é um time realmente chato, mas ainda não tá na zona de classificação. O Bruges precisa aqui, ó, chegar na 24ª colocação para estar tentando alguma coisa, tá? Ficar entre os 24 aqui para tentar uma classificação até mesmo para os playoffs, tá? Do oitavo para cima aí, do oitavo até o primeiro, vai classificar direto, tá? Então o Bruges precisa pelo menos tentar esse playoff. O Bruges está com 4 pontos, mas o último aqui no saindo do playoff é o Copenhague com 7 pontos. Então uma vitória, o Bruges vai para 7 pontos, precisa vencer. Pega o Kairat, que é o lanterna, nenhuma vitória, apenas um empate, 5 derrotas. Então, pra mim, o Bruges não perde. Bruges, empate anula. Bruges pra vencer num dos tempos, mas eu também gosto de um jogo pra gente ver 2 gols. Porque o Kairat é ir pra cima. Não tem jeito. Se ele quiser tentar alguma coisa, tem que ir pra cima, não pode ficar se segurando. Então, pra mim, o jogo pra 2 gols também eu gosto, tá? Próximo jogo, a gente tem um jogão entre Bodo Glimt e Manchester City. Jogo 2h45 da tarde. E galera, o que eu gosto pra esse jogo aqui, pra mim, vitória do City, né? O City que não vive uma fase boa, tomou 2-0 do United, tomou 3, mas foi anulado o terceiro gol. Então a fase do City não é boa, com bastante desfalques na defesa também. Mas é um time muito acima que o time do Bodo Glimt, então não tem como. Pra mim é vitória do Manchester City, tá um jogo pra gols, eu também vejo que o Bodo Glimt é um time muito over e o City vai querer amassar o Bodo Glimt, porque o Bodo Glimt vai pagar o pato, tá? Dessa derrota pro Manchester United de um clássico. Então pra mim, é jogo para 2,5 também, tá? E eu não duvido com essa defesa muito ruim, tá? Tá colocando os moleques ali para jogar o time do Manchester City, então tá falhando muito essa defesa do City, não duvido desse ambas marcas, tá bom? Próximo jogo a gente tem jogão, Inter de Milão e Arsenal, jogo 5 horas da tarde, galera, pra mim aqui, que jogaço, hein? Que jogaço! O Arsenal vem numa fase muito boa e a diferença de campeonato, né, de confronto do Arsenal para Inter de Milão é muito grande. Para mim, é muito mais forte a Premier League do que o campeonato italiano. Mas é claro, a Inter de Milão é um grande time. Para mim, mesmo assim, o Arsenal não perde. Tá? Para mim, o Arsenal não perde esse jogo aqui. Um jogo para gols, eu não vejo o jogo tão aberto. Acredito em um jogo mais estudado. Eu não gosto de buscar esse cenário na Champions League, mas tem muita cara desse menos de 3,5 gols, tá? Tem muita cara desse menos de 3,5 gols. Mas se é por ser Champions League, tá? Eu busco over 1,5, eu prefiro, tá? Prefiro over 1,5, porque é Champions League, então pode ser que seja um jogo maluco, um jogo de 3-3, 4-4, acontece. Então toma cuidado em buscar o mercado de under na Champions League, tá? Mas tem muita cara esse jogo aqui. Pra mim, como eu falei, Arsenal não perde, Arsenal um empate, tem mesmo um empate anula, mas também gosto de 2 gols, beleza? Próximo jogo a gente tem aqui Sporting e PSG, jogo 5 horas da tarde. PSG é muito mais time, galera. E agora com a volta do Dembélé já voltou daquele jeito, né? Então pra mim PSG não perde, PSG empate anula, naquele negócio, né? Claro, o PSG também tem um confronto ali na Liga da França muito fraco, né? Sporting também, porque ali em Portugal é Sporting, Benfica e Porto, né? E o Braga mais ou menos ali. Então, galera, ó, pra mim, o PSG não perde. PSG empate anula, tem mais time e na Champions League tá levando a sério. Com certeza quer ser campeão mais uma vez. Então, pra mim, é PSG empate anula, até mesmo a vitória seca, mas eu não duvido que a gente tenha um jogo pra 2 gols também, tá? Tem que ver a postura do Sport. Pode ser que o Sport venha pra se defender, pra tentar segurar, fazer um gol, como jogou contra o Bayern de Munique. Mas vai ser difícil segurar esse time do PSG, não conseguiu segurar o Bayern também. Próximo jogo a gente tem Real Madrid e Mônaco, galera, jogo 5 horas da tarde, Real que vem numa fase ruim,
mas ganhou aí no final de semana, mas tá muito... A situação no Real Madrid, depois da saída do Xabi Alonso, parece que piorou ainda mais. Vinícius Júnior, né, brigado com a torcida baiano, né, então, galera, tá muito difícil o que tá acontecendo ali no time do Real Madrid. Mas pra mim é favorito, sim, mas passa confiança nessa odd? Não, pelo momento não, tá? Então pra mim, galera, buscar a vitória do Real Madrid no ao vivo com uma odd mais alta é muito melhor aqui. Agora, um jogo pra gente ver 2 gols, até mesmo o Real tomando o gol aqui do Mônaco, eu não duvido, tá? Acredito sim que possa ser um jogo bem aberto, esse jogo aqui. Mas também pra mim o Real vence, é um time mais forte, então ele é muito... E tem também, né, os jogadores com certeza vão querer puxar isso tudo que está acontecendo para vencer esse jogo e vencer muito bem. É muito importante vencer dentro de casa pelo Champions League para trazer a torcida de volta, tá? Então também a vitória do Real cabe, mas eu buscarei numa odd mais alta. Próximo jogo, temos Tottenham contra Borussia Dortmund, jogo 5 horas da tarde, galera, jogo para mim para gols. Borussia vem numa fase muito boa lá na Alemanha e o time do Tottenham mais ou menos ali como sempre na Premier League, tá? A diferença de confronto é grande, né, da Premier League para a Bundesliga, na minha opinião, tá? Mas para mim é jogo para gols, jogo para 2 gols, gosto bastante. Gosto também desse ambas marcam, para mim é das melhores entradas para esse jogo esse ambas marcam. E eu também não duvido que a gente tenha um 2,5. Se eu fosse buscar algo no mercado de resultados, eu ia com o mercado, tá? Para mim o Borussia Dortmund é favorito. Borussia é um empate, eu gosto, mas eu prefiro gols, tá? Próximo jogo, temos Villarreal contra Ajax, jogo 5 horas da tarde, galera. Para mim, Villarreal não perde, Villarreal empate anula primeiramente, Villarreal para vencer um dos tempos, até mesmo uma vitória seca, o Ajax vem muito mal, tá? A fase do Ajax não é boa. O Ajax venceu alguns jogos aí, deu uma melhorada, né? Saiu ali da zona de rebaixamento, mas aí, da zona de rebaixamento não, da última colocação, mas temos também, se for falar, o Villarreal tá para baixo do Ajax. Mas para mim é mais time, joga dentro de casa e é favorito. Mas se eu fosse olhar para o mercado como o principal mercado para esse jogo, gols, tá? Gols. Para mim, jogo para over 1,5. O mercado também espera, é jogo para 2,5 e eu não duvido, eu gosto desse ambas marcas. Então eu prefiro o mercado de gols pela odd baixa que está aqui para o Villarreal, tá? Tenta pegar numa odd mais alta, beleza? É favorito, mas tenta pegar numa odd mais alta. Próximo jogo a gente tem Copenhague e Nápoles, esse jogo 5 horas também. Galera, muito jogo aí às 5 horas, então vai com cautela, filtra aí os melhores jogos. O Napoli é um time melhor que o Copenhague, mas o Napoli fora de casa na Champions League... Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, mas o Napoli fora de casa na Champions League perdeu o PSV, perdeu, não vou conseguir puxar, perdeu pro Benfica, né, que estava numa fase muito ruim. Então o Napoli não tá bem jogando fora de sua casa. Para mim é muito mais time que o Copenhague, né, o elenco é muito mais forte, mas não duvido o Copenhague surpreendendo aqui. Então por isso que eu vou buscar o mercado de pelo menos 2 gols e eu também não duvido, eu gosto desse ambas marcas, tá? Acredito que posso bater sim. Próximo jogo, para encerrar os nossos palpites, Novo Horizontino e Palmeiras, jogo 8 horas da noite. E galera, o que eu gosto para esse jogo aqui? Para mim o Palmeiras não perde, tá? O Palmeiras está colocando aí seus principais jogadores. Claro que é bom olhar uma hora antes do jogo, se tá ali Flaco Lopes, Vitor Roque, com certeza reforça muito esse time do Palmeiras. Se tiver Palmeiras ou empate, Palmeiras empate anula, eu gosto também. Agora o jogo para gols, galera, o Palmeiras não tem feito jogos overs, tá? Então toma cuidado. O menos 3,5 pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa, eu gosto desse jogo. No máximo, buscar o over 1,5, mas eu buscaria com o Palmeiras na frente do placar. Aí, o Novo Horizontino se expondo, indo pra cima, aí sim, eu acredito em um jogo para mais gols, tá? Porque mudou o Paulistão, tá? Para quem não sabe, agora o Paulistão é ponto corrido, tá? Então, é ponto corrido como se fosse a Champions League. Então, os 8 primeiros aqui se classificam, né? Então, os 8 primeiros se classificam e fazem aí os confrontos mata-mata, tá bom? E chega na final, é 2 jogos. Então, mudou. Então, desde o início, as principais equipes têm que colocar suas principais peças para pontuar. Porque se perder ponto no início, como sempre aconteceu, né? Como sempre aconteceu de começar mal, aí depois vai lá no final e coloca os principais jogadores, começa a vencer, aí consegue ainda a classificação. Nessa temporada é complicado fazer isso, porque você perdendo ponto no começo, depois para recuperar vai ficar difícil. Então por isso que eu acredito que o Palmeiras vem com o time titular sim, tá? Então é isso, galera, esse ano dos palpites, espero que seja um ótimo dia pra gente, uma ótima terça-feira, que Deus abençoe cada um de vocês, quarta tamo aí firme e forte.